Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal, né? E assim, eu sou formado, para quem não sabe, eu sou formado pela Uniplan, daqui de Brasília. Sou formado em bacharel em educação física. Por que eu tô falando isso? Porque isso vai dar muito indício daquilo que eu quero comentar para vocês. Eu estava dialogando com um professor de educação física chamado Marcos, lá da Uniplan. Ele geralmente dá aula de anatomia e de biologia. Ele já tem doutorado nessa área. E assim, eu perguntei para ele sobre calejamento, né, sobre a arte marcial. Ele já tinha bastante conhecimento sobre o assunto, ele também já tinha praticado luta também, né? Então, eu queria saber dele a questão de, assim, existe o calejamento, que idade podemos começar o calejamento, né? Esse tipo de coisa. E assim, foi engraçado porque ao longo desse daí, ele me comentou o seguinte: olha, Patrício, vamos colocar o seguinte, quando a criança ela tem um pouco mais de idade, ela tem, assim, na verdade, quando ela tá ali no ventre da mãe, ela tá começando a criar seus órgãos, né? Formação dos seus órgãos. Um pouco mais para frente, começam a criar, né? Depois que elas nascem, um pouco mais para frente, elas começam a já ter mais a tendência da cartilagem, né? E cada vez mais que ela vai crescendo, essa cartilagem vai diminuindo para criar mais ossos, né? E assim, eu peguei e falei assim, nossa, então significa então que a criança, né, ela tem mais cartilagem do que um adulto. Ele falou, Patrícia, porque a cada momento que a criança vai crescendo, criando maturidade, a cartilagem, ela vai diminuindo, não que ela não vai existir, ela vai existir, só que um pouco menor, porque aí, o lugar das cartilagens que antigamente existia, de uma forma de proteção, mais assim, vai criar os ossos, que eles vai ter mais firmeza na formação, né, desenvolvimento da criança, tá? Da maturidade, da questão de crescimento ósseo, crescimento hormonal e por aí vai. E assim, aí eu peguei e falei assim, professor, então vamos colocar o seguinte, então as crianças, elas devem fazer esse treinamento de alto impacto que a gente fala, que é o treinamento de calejamento, será que elas têm que fazer isso? Eu falo, Patrício, a criança, se ela fazer um treinamento dessa, ela vai quebrar o osso dela. Porque ela está em fase em desenvolvimento. Mais que ela tenha até, vamos supor, osso, mas ela tem muito mais cartilagem do que osso. Agora vamos colocar um adulto. Patrício, você está querendo saber sobre o adulto também. O adulto, ele tem a cartilagem, ele continua tendo a cartilagem, mas assim, ao ponto que ele vai bater naquele lugar onde tem a cartilagem, né, aquela proteção, né, e o osso, né, ele tem que ter um tempo, ele pode até fazer o exercício, bater, sei lá, mas ele tem que ter um tempo para aquilo lá se curar, se regenerar. E quando ele se regenerar, ele vai regenerar com mais força. Mas ele precisa ter um tempo para acontecer aquilo lá. Agora, se ele, todo momento, estiver lá, todo dia, batendo no mesmo lugar, na mesma, vamos supor, material sólido, ele ficar batendo, ele vai perder a força, não só óssea, mas também a força da cartilagem que ainda tem. É pouco em comparado às crianças, mas ele vai perder aquele pouco que ele tem. Porque, tipo assim, ele não deixou o tempo de reconstrução da cartilagem, né? A reconstrução do corpo dele, né? E eu peguei e falei assim, então significa que a criança não pode.
até mesmo não fazer nenhum exercício de alta intensidade, né? Em termos de luta. Porque se eles fazerem esses treinamentos de alta intensidade de um adulto, eles vão criar com alguma deformação, Patrícia, mais para frente. Eles podem até fisicamente parecer bem, mas lá na frente eles vão ter problemas futuramente. Porque você sabe, Patrícia, que quando você faz exercício e não permite ele se reconstruir, a gente sabe que a gente cria micro lesões, né? E essas micro lesões, elas podem se tornar cada vez maiores, mais graves ao longo do tempo. Então, qualquer exercício, né, feito, ele pode gerar microlesões. Na verdade, ele cria microlesões, porque o corpo não está adaptado àquele tipo de coisa, então ele vai criando aberturas. Mas se você não tiver uma recuperação daquelas aberturas que se criaram, você vai ter futuramente problemas, né? Seja ele problemas ósseos, né, muito graves ou moderados, vai depender do impacto do exercício, né, principalmente de calejamento, que você estiver fazendo com adulto. E com criança você deve evitar esse tipo de coisa. Faça outro tipo de atividade que seja tão bom quanto essa atividade. A criança, ela primeiramente tem que tentar desenvolver o seu corpo primeiro, para depois começar a fazer esse tipo de atividade. A gente tem que entender que o trabalho com criança, né, a mentalidade tem que ser diferente com a mentalidade de um adulto. E ambos têm problemas se não se cuidar direito, não tiver um bom tratamento naquilo lá. Um bom profissional até mesmo para demonstrar aquilo que estão fazendo e saber que eles têm que ter um tempo até mesmo de recuperação do exercício. Então, o que eu cheguei ao ponto, pessoal? Que o calejamento ele existe, só que para determinada idade. Então, qual a idade necessária para começar um calejamento? Primeiro, para começar o calejamento, a sua formação óssea tem que estar completa. Completa que eu falo assim, acima mais ou menos da idade, vamos colocar uns 8 anos. Que 14, 18, 15 no máximo, 15 a 18. Que 15 ainda é abaixo, mas eu prefiro começar literalmente a partir do 18. Pelo menos que a conversa deu a entender que criança muito abaixo disso daí tem problemas futuramente. Ósseas, fisiológicas, cardíacas, por aí vai. Porque o corpo, ele vai detectar que existe algo errado. Vai detectar que existe algum problema em alguma parte, seja ela do sistema, né, respiratório, nervoso, no órgão, de algum órgão, ele vai detectar. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa futuramente para os nossos próprios atletas, nossos próprios futuros gerações de campeões, de medalhistas, né, de mestres, né, vamos colocar aí no nível de Bruce Lee, no nível de Ip Man, no nível de Mike Tyson, no nível de grandes celebridades. E se a gente cuidar, eles conseguem continuar o nível, né, bem maior. Né? Eles conseguem ter, vamos supor, uns 30 anos, né, por aí, 35 anos, ainda em um nível consideravelmente alto. Senão, depois a gente vai se decaindo e perceber que isso prejudica de vez de ajudar.
E as pessoas, na verdade, de vez de estarem altas, elevadas no exercício, vão ter pessoas não tão velhas parando de fazer exercício por causa desse tipo de coisa. Não só agora vamos colocar sobre exercícios de alta intensidade dentro da luta, exercícios de calejamento, mas o exercício no modo geral. Temos que tomar cuidado, né? E sempre possível, né, ter um profissional, né, você procura um profissional da área que ele possa transmitir para você melhor resultado, melhor performance daquilo que você quer, né? E te mostrar literalmente como é que faz aquele exercício, porque até mesmo tem a maneira correta de se fazer, até mesmo o calejamento. Não é só chegar lá e vou bater, né, na coisa. Não, existe todo um preparo, primeiro mental, aí depois a gente vai começando a ter um preparo físico, aí depois a gente começa a bater, né, em alguns objetos mais sólidos. Só que primeiro tem que ter todo um preparo, um tempo de formação. E era isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero que tenha agregado alguma coisa esse vídeo. Obrigado.